Mais um Terrante Responde nesse final de semana, nesse sábado aqui, onde eu respondo as perguntas dos inscritos aqui, de todo mundo que assiste os vídeos do Terrante e tem dúvidas. Então eu preciso correr aqui, porque tem muita coisa para responder, tem muitas perguntas interessantes que vocês fizeram aí desde o começo do ano, e eu preciso correr aqui. Então já, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida, deixa o seu comentário, sua pergunta, né, para, sei lá, alguma coisa que você tenha aí dúvida para eu responder no próximo sábado, e também mostra esse vídeo para os seus amigos. Então vamos correr que tem muita pergunta para ser respondida por aqui. Vamos lá. O Enis Vieira dos Santos, ele está perguntando aqui: como eu faço para manter a minha coleção de Hot Wheels sempre em bom estado de conservação? Como pode ser feita a limpeza dos Hot Wheels? Também é recomendado ficar em lugar arejado, com a luz do dia, ou ficar em um local mais escuro, sem muita luz? Bom, assim, a melhor condição para você manter suas miniaturas é dentro da embalagem, né? Porque lá não entra ar, não entra poeira, não entra nada, se ela estiver intacta. Mas se você coleciona fora da embalagem, então você precisa de uma estante assim, né, como essas daqui, para você colocar os seus carros, e de preferência com uma porta, né, uma porta de acrílico, né, eles geralmente não fazem de vidro porque é muito pesada, mas essas portas aí de acrílico, né, ou não sei lá como que é o nome desse plástico, elas protegem bem, não protegem 100%, vai entrar alguma poeirinha, mas aí você pode pegar um pincelzinho, alguma coisa assim, e ir tirando aos poucos a poeira que fica em cima. Agora, com relação à iluminação, não vejo muita necessidade. Acho que com muito tempo, pode ser que uma iluminação direta, como essa daqui, que é por LED, até afete de alguma forma a pintura. Mas aí você tem que ver se é uma coisa que você acha... Eu prefiro manter assim, expor, mesmo que a pintura daqui a uns 20 anos não fique tão boa, mas pelo menos eu estou curtindo minha coleção agora, isso que importa pra mim. Mas não tem muito a ver com deixar no escuro, deixar no claro, não. Pelo menos que eu saiba. E na mesma linha, o Eduardo Lopes também perguntou: como eu consigo manter os blisters novos? Os meus estão em uma caixa de sapato, mas mesmo assim estão deteriorando com o tempo. Bom, os blisters, né, as embalagens, elas são papel, né? Então, papel se deteriora com o tempo, dependendo da umidade do local, dependendo do estado de conservação, enfim, é meio complicado. Então, algumas miniaturas mais especiais, você pode comprar protetores de blisters, né? Eles existem por aí, lá nos Estados Unidos são bastante comuns. Você pode dar uma procurada por aqui no Brasil, provavelmente tem aí nos Mercado Livre da vida e tudo, você consegue encontrar. E aí você usa para algumas miniaturas específicas. As outras, cara, tenta manter em um local assim mais seco, né? Eu compro, gasta um pouquinho mais, mas são umas caixas grandes de plástico que o pessoal vende bastante por aí nessas lojas grandes, que elas lacram bem e tudo, eu deixo tudo lá num lugar mais seco e tudo, e se mantém numa boa. O Saulo Siki, ele tá perguntando se eu acredito que a Mattel possa lançar a Beach Bomb na série Hot Wheels Elite. Não, a Hot Wheels Elite é uma série para carros, assim, são réplicas para concorrer justamente com o Mini GT e com o Tarmac Works. Então são miniaturas de carros que existem mesmo. A Beach Bomb, ela existe, né, uma Kombi, mas ela é um pouco mais caricata, ela é uma coisa assim mais fantasiosa. Isso daí vai ficar na mão do RLC, né, do Red Line Club, que vai continuar lançando essas miniaturas mais com a cara de Hot Wheels, né? A série Elite é mais uma coisa mais profissional. O que eu estou fazendo, olha o nome de usuário do cara, ele estava vendo um vídeo sobre o Morris Mini, e ele percebeu que tem versões que não tem um extra de abrir e mostrar o interior, fazendo o Mini virar uma gaiola. Achava isso maneiro, teria um motivo para Mattel tirar essa função. A criança que pegasse para colocar na boca não ia engolir as partes, já que a parte é quase o carrinho inteiro, e se ela conseguisse engolir a gaiola, o resto conseguiria engolir o Mini inteiro. Bom, a Mattel, a gente já falou isso em outros vídeos, né? A Mattel, ela foi e ela está modificando vários carrinhos para poder adaptá-los para tanto assim serem mais rápidos de serem produzidos, mais econômicos e mais seguros para as crianças. Então o Morris Mini realmente ele tinha, né, era muito legal isso,
você tinha um botãozinho na base dele, você conseguia virar esse botãozinho e ele desarmava todo, saía, né, você conseguia tirar a parte de cima, a gaiola de proteção e tudo mais. Então, o que eles fizeram? Eles abandonaram essa ideia, tiraram a gaiola, né, que era uma peça a mais aí, e anteriormente a base era de metal e o corpo era de metal, eles passaram a ser a base de plástico e a parte de cima de metal. Então eles fizeram isso por uma questão de redução de custos, padronização e tudo mais. E é uma pena, né? Nas séries Premium ainda ele continua com esse molde, né? Quando ele sai quando o Morris Minnie sai em alguma série Premium, ele ainda sai dessa forma, que é bem legal, e eu recomendo porque é bem interessante. Infelizmente assim era na linha básica, se achava em qualquer loja, mas aí eles mudaram isso por uma questão de economia. O Teles Customs DF, ele fala que ele tem algumas miniaturas mais antigas, tem pneu de borracha e chassi de metal, pois não tem na cartela dizendo que é premium. Bom, vamos colocar assim, miniaturas premium, né, da Hot Wheels, ele tem, são os carros da série Car Culture, Replica Entertainment, Pop Culture, Fast and Furious Premium, e na embalagem vem isso descrito. No passado, lá para 2000, alguma coisa assim, ou antes, 1990 e pouco, você tinha vários carros da linha básica que ele tinha, né, vários deles tinham chassi de metal, né, base de metal, e você também, alguns deles, você tinha rodas com pneus de borracha, que eles chamavam de Real Riders, né, até hoje eles chamam que as rodas com pneus de borracha são as rodas Real Riders. Então, ele na época não tinha isso muito especificado, também não era assim nada de muito diferente, eram miniaturas diferenciadas, só isso, e não eram consideradas de nenhuma linha premium, era da linha básica. Mas pode ser que você esteja falando também de Super T-Hunts. Se você não sabe muito bem qual que é a diferença deles, dá uma olhadinha nesse vídeo que tem aqui, nessa sugestão de vídeo aqui, para você saber um pouquinho mais sobre Super T-Hunts. O Renato do Ball com BR, ele fez várias perguntas aí já nos outros programas sobre qual que é o meu carro favorito de filme, séries e tudo mais. Ele está perguntando agora qual a miniatura de desenho animado que mais gosta. Bom, sim, eu lembro muito, gostava muito, queria ter muito na minha coleção o Match 5 do Speed Racer, né? Assim, um carro que passava nos desenhos, ele fazia tudo, ele pulava, ele serrava árvores, ele era incrível e eu queria muito esse carro na minha coleção e eu consegui, porque a Johnny Lining fez, né, uma réplica muito legal dele. E eu gosto muito desse carro, ainda preciso abrir e colocar aqui na minha estante porque eu acho ele sensacional. O Richter ADM, ele tá falando que por que a Hot Wheels não faz mais miniaturas na linha básica de Cadillacs e Impala? Seria o custo de fazê-las por serem mais compridas? Seria questão do licenciamento? Bom, no passado eles fizeram, né? Tem esse 59 Cadillac aqui que eu acho muito legal. Inclusive foi daqui que eu tirei a ideia das chamas, né? Do logo do T-Hunted. E realmente seria bem legal, mas é bem comprido. Então a Hot Wheels tem feito alguns Impalas, tem feito alguns Cadillacs, né, recentemente, mas ela tem feito realmente as versões mais curtas, né, os carros reais que eram mais curtos. E você encontra algumas miniaturas muito bem legais na escala certa desses carros da marca Auto World, né, que eles fazem, ficam muito grandes esses carros, mas vale a pena porque eles são muito, muito interessantes. Talvez eles nem caibam nesses nichos aqui que eu tenho. Mas eu acho que sim, pode ser alguma coisa mais com relação ao tamanho, porque se eles forem fazer para caber no blister, eles vão ter que diminuir muito a miniatura e aí ela vai parecer muito pequena em relação aos outros e aí não vai ficar tão legal. Mas eu acredito que é mais por essa linha do que por licenciamento e também porque assim, pode ser que eles façam uma miniatura dessa, tem um baita de um esforço e ela não seja muito popular, eles estão mais indo para os carros mais modernos mesmo. O Elton Gabriel, ele está perguntando que na cidade dele está chegando os carros da linha Hot Wheels Stars and Stripes, e os de 54 anos, eles são raros. Cara, é difícil assim o conceito de raro, né? Na verdade, assim, raro, pra mim, no meu conceito, são aquelas miniaturas que foram feitas 1, 2, 500, alguma coisa assim, baixíssimo número e que são muito difíceis de você encontrar em qualquer lugar. Essas miniaturas não são, elas, claro, né? Elas chegaram nas lojas, muita gente pegou lá as miniaturas que acha que vai valorizar e tudo mais e levou embora para revender por aí. Mas eu vi bastante nas lojas por aqui, assim, sem muitos problemas.
e acho que também nas lojas que anunciam no blog do Terrantes você vai encontrar várias delas, ou fora dessas lojas também se encontra também sem muitos problemas. O Diego Viana, ele está falando que em relação à linha Premium, você acha que a curto e médio prazo o Hot Wheels vai ficar atrás em relação à linha Premium das marcas M2 e Mini GT, que são mais detalhadas? Na verdade já estão, né? Os carros Premium da Hot Wheels, eles são, na verdade, carros da linha básica, mas com pneus de borracha, com os detalhes um pouco melhores e tudo mais. Então isso deixa muito para trás com relação aos carros da Mini GT, M2, Tarmac Works e tantas outras marcas aí que são muito mais detalhadas. Mas assim, mesmo dessa forma, o pessoal compra muito mais Hot Wheels do que qualquer uma dessas marcas, né? Tanto que assim, essa semana eu fiz um vídeo aqui mostrando carros da Tarmac Works que são fantásticos. E o vídeo deu muito menos audiência do que qualquer vídeo de qualquer Hot Wheels horroroso. Então você vê que o pessoal curte muito mais Hot Wheels, tem muito mais afinidade com Hot Wheels do que uma marca que seja maravilhosa e os carros sejam tão detalhados, né? Então tem a série Hot Wheels Elite, que a promessa é que os carros sejam muito mais bem feitos, né, pela Hot Wheels. Pode ser que equipare com algumas marcas aí, que seja melhor do que M2, Greenlight e tudo mais, mas dificilmente vai chegar no nível dos Tarmac Works, dos Mini GTs, mas a gente vai ficar de olho aqui para ver tudo para você. O Marcos Brito, ele tá falando assim: é possível viver de carrinho? O que é melhor, comprar em marketplace, importar ou distribuidor nacional? Cara, é possível viver de carrinho. Tem vários anunciantes que anunciam no Terrantes que vivem disso, né? Que começaram aí como um segundo emprego e hoje eles vivem da venda. Mas claro, nunca é fácil, né? Primeiro que você tem que saber o que comprar, por quanto comprar e por quanto vender. Então isso é uma coisa que é o segredo de qualquer negócio, né? Se você for ter um bazar, se você for ter uma lanchonete, vai ser assim. E então você tem que saber muito bem. Agora, você pode comprar sim de marketplaces, né? O AliExpress, por exemplo, e trazer e vender, mas tem o risco da importação, de você ser taxado. Mesma coisa se você ter a ideia de comprar caixas inteiras de Hot Wheels lá fora, por exemplo, e mandar chegar aqui. Sempre tem o risco de ter um problema na importação. Então você tem que contar com esse risco. Eu tenho importado algumas miniaturas para vender aqui da China e coloco um preço maior, óbvio, né? Porque afinal de contas, assim, eu não sei quanto que vai estar o dólar quando chegar essas miniaturas por aqui, eu não sei quanto, se vai ser taxado ou não. Então tem um risco e a gente tem que prever esse risco, e quando você aumenta o preço, você acaba diminuindo a chance de vender isso de uma forma legal. Comprar dos distribuidores aqui, você vai comprar uma caixa de Hot Wheels, por exemplo, com 71 unidades da linha básica, por exemplo, 72 carros não significa que os 72 são super legais. Não, tem muita coisa repetida e tem muita coisa que ninguém compra, ninguém quer. Então você tem que calcular esse prejuízo também, porque muitas coisas vão ficar micadas aí na sua loja e você não vai conseguir vender elas tão fácil. Você compra, claro, né, por um preço menor, mas tem que ver se compensa. Então tem uma série aí de variáveis que você tem que dar uma estudada antes de embarcar numa aventura. O Nixon Soares, ele está perguntando se a Hot Wheels está acabando com as linhas de Character Cars, pois tenho visto cada vez menos carrinhos caracterizados em personagens. Bom, agora que você perguntou, me caiu a ficha, parece que eles estão diminuindo mesmo, né? Não tenho visto tantos assim, mas eles continuam lançando, até porque é uma forma legal aí deles fazerem arte e tudo mais, então é uma coisa que é interessante para eles, né? Acaba até tendo um controle melhor sobre os custos e tudo mais. Acho que eles não vão parar não, mas talvez eles diminuam, porque nem todo mundo está comprando essas miniaturas, nem aqui, nem lá fora. O Martinelli Teles Martins, ele está falando que ele tem um pack da série Car Culture com o kit e o car do Knight Rider. E tem o nome dele escrito na base correto, mas o car tem escrito kit. Isso acontece também no kit concept e no car concept. Isso é um erro, apenas um reaproveitamento de mods. E ele está perguntando também o que eu acho dos Trans Ams do Knight Rider, que, né, são o kit e o car. Bom, acontece o seguinte, tanto o kit quanto o car, eles são o mesmo carro, só muda os adesivos, então não tem necessidade deles fazerem um molde novo para cada um deles. Eles aproveitam o mesmo carro, porque realmente no seriado era o mesmo carro, só com uma pintura diferente, né? Então é por isso que eles vão sempre estar com o nome da base, o mesmo nome. O que eu acho deles? Eu acho incrível, né? Também é uma série que eu adorava assistir quando eu era criança.
era em cima de um Pontiac Trans Am de 1983. Eles fizeram 19 carros desses para aparecer nas séries, né? Sobraram aí uns 5 ou 6 só que sobreviveram, né? E apesar de não ser o Trans Am mais bonito que eu acho, né? Eu gosto mais da década de 70, é legal sim, eu gosto dele, eu acho bem legal, eu já vi ao vivo esse carro também em alguma viagem, então eu gosto bastante dele. O user aqui, não sei, ele tá tudo atrapalhado aqui o nome dele, ele tá perguntando se a Mattel não se preocupa tanto com os vazamentos, desvios e até roubos de produtos de suas fábricas. Parece ser tão fácil desviar algo das fábricas. Sim, tem uma preocupação, é fácil, mas é assim, tem que entender como que isso funciona. Eles têm uma linha de produção e tem um local lá onde eles veem a qualidade, né? Se está com um carro com falha na pintura, com algum problema. Então esses carros que são rejeitados, eles tiram fora e eles deveriam ser jogados fora e não reaproveitados. Mas aí o que acontece? Alguns funcionários têm inclusive autorização de levar embora esses carros para casa, assim como outros funcionários também podem pegar algumas miniaturas e levar para casa. Só que o pessoal exagera, o pessoal tem esquema com segurança e acaba levando embora bastante coisa. A Mattel não se preocupa tanto com isso, né? Não é algo assim que ela vai gastar muito dinheiro com isso, afinal de contas, isso daí significa centavos para eles. Mas de vez em quando baixa a polícia lá e eles levam algumas pessoas presas, inclusive. Então, tem algumas situações lá que são bem delicadas, que eles acabam prendendo esse pessoal, eles acabam punindo esse pessoal, e aí, mas assim, de forma geral, eles não ligam muito para isso. Eu já conversei várias vezes com o pessoal da Mattel, eles falaram assim, ó, a linha básica você pode até continuar mostrando o que você mostra, o que nos interessa são algumas miniaturas que tem problemas de licenciamento que podem acabar dando problemas aí com o nosso licenciamento, né, como linha da série Fast and Furious e tudo mais. O Will Sutcher, ele está perguntando aqui se a Mattel vai lançar novamente a miniatura do Esquadrão Classe A, como lançou novamente em 2003, e esse ano a miniatura Hot Wheels DeLorean na linha básica. Eu acho que não tem muito interesse, até porque a licença do Esquadrão Classe A, ou A-Team, ele está nas mãos da Greenlight agora, se eu não me engano, estava até um tempinho atrás. Então eu não acho que eles tenham tanta necessidade de refazer isso daí. Eles já fizeram na série Replica Entertainment e também na série básica. Eu acho que eles já gastaram a vontade deles de fazer essa miniatura. E o mesmo Will Sutcher, ele pergunta se a Hot Wheels pretende lançar super errantes de motos esse ano, nos próximos anos, como lançou a moto Bad Bagger em 2008. Eles lançaram, né, super errantes, não foi só essa que eles lançaram como super errantes de motos, e eu não sei, não tenho muita ideia, não. Pode ser que lancem, eles tenham lançado várias motos novas, pode ser que eles se empolguem esse ano ou o próximo de fazer super errantes de motos, nada impede eles de fazer isso. O Junior Leite, ele está perguntando alguma boa nova sobre temáticos na linha básica para 2023? Não. Nenhuma novidade por enquanto. Fica ligado aqui que assim que descobrir alguma coisa eu vou trazer para vocês. O Leandro Soares, ele tá falando que ele tá perguntando se a Hot Wheels ainda fabrica miniaturas 1/18. Hoje em dia está sendo inviável a fabricação de 1/18 por causa dos seus custos. Eu, como apaixonado por Ferrari, vejo o catálogo da Burago, tem muitas opções de modelos da Ferrari em 1/24, 1/43 e até mesmo em 64, mas não vejo as mesmas opções em 1/18. É uma questão de padronização, né? A Hot Wheels não faz mais, né? Pode ser que volte aí com a série Hot Wheels Elite. A gente ainda não tem essa informação, eles vão trazer uma linha 1/43, mas 1/18 eu acho que está meio descartado, né? O custo é muito alto, a miniatura fica muito alta, né? A réplica fica muito cara, porque os preços de plástico e metal subiram muito, né, nos últimos anos, e eu acho que por uma questão de economia, não só a Hot Wheels, como outros fabricantes estão deixando para o lado, mas assim, vários outros fabricantes ainda fazem. A Greenlight é uma que faz na escala 1/18, outros fabricantes ainda fazem também, então não está totalmente fora do mercado isso. O Pedro Ren, ele está perguntando se já saiu alguma miniatura da marca TVR, Speed 12 e Cerbera. Essas marcas de carros reais, elas são muito de nicho, né? São muito pequenas, são meio que artesanais quase, né? A única desses aqui que você perguntou, que eu lembro, assim, foi a Matchbox que fez o TVR Tuscan, e fez por um tempo, eu acho que nem faz mais, né? Ela lançou em algumas séries e tudo mais,
mas nem faz mais. É um carro que em inglês, né, que foi feito também assim, super pouco, não foi uma produção grande, uma produção meio que caseira até, mas não vejo muita necessidade de eles ficarem fazendo essas miniaturas desses carros, não. O Paulo Correia, ele tá falando assim, não precisa ser a Mattel, mas se lançassem miniaturas dos Pumas, Gurgel e Fiat 147, acho que teria boas vendas aqui no Brasil, ao menos. É uma boa ideia a BR Classics depois do Gol. Eu acho que não é uma boa ideia nem para a BR Classics nem para ninguém, porque assim, o custo de fazer um molde é muito caro e eles têm que ter certeza de que vão lançar, vão vender muito bem essas miniaturas. Você vê assim, o Opala, eles investiram bastante, é um carro que todo mundo conhece, não é assim que estourou, explodiu de vender, esgotou. Né? Então, estamos falando do Opala, né? Gurgel, Fiat 147 não é uma coisa muito nova, então quem nasceu, sei lá, quem está com 20 anos agora, ou um pouco mais até, não tem uma paixão por esses carros como nós, que nascemos um pouco depois disso, né? Temos, então, eu acho que não faria muito sentido, não venderia tão bem, então acho que a BR Classics nem nenhuma outra marca vai topar fazer miniaturas desses carros. O Jorge Maus, ele tá falando, se a Mattel tem a licença da Bugatti, será que um dia vão lançar o Type 51? Aquele carro é lindo demais. Concordo, a Bugatti tem alguns carros fantásticos, antigos, que, putz, deveriam ser lançados por várias empresas por aí, mas não sei porquê, pouca gente lança isso e não sei se algum problema de licença ou talvez interesse, né? Eles vão lançar uma coisa dessa e vai ficar sobrando aí nas prateleiras. Eu não sei se é algo que compensa para eles também. O João Oliveira, ele tá falando que é possível a Hot Wheels fazer mais algum carro da Fiat ou Alfa Romeo ou mesmo Lancia. Ele fala que ele adora muitos carros italianos e gostaria de ter mais na coleção. Ele é de Portugal. A Hot Wheels, a Mattel, de uma forma geral, está lançando vários carros, né? Da Alfa Romeo vai lançar agora na linha básica 1, lançou alguns aí em séries Premium também, então eu acho que eles estão lançando bastante. Lancia também, mesma coisa, eles estão lançando bastante. Fiat não faz muito sentido assim. Fiat é uma marca que vende muito bem no Brasil, né? Vende mais do que em qualquer outro lugar do mundo. A Fiat não está presente na China, não está presente nos Estados Unidos, não está presente na Europa de uma forma geral, vende bem na Itália e só, né? Vende muito pouco fora da Itália, então não acho que seja interessante para eles fazer um carro que vai vender muito pouco, né? Mas mesmo assim, de vez ou outra pipoca em um carro dessas marcas em alguma linha. O Melancia Atômica, meu grande amigo Rodrigo, obrigado por estar presente aqui, cara. Como você vê o nosso hobby daqui a 20 anos? Eu me preocupo pois vejo as crianças hoje em dia ter mais interesse em celular, jogos eletrônicos do que brinquedos e colecionáveis. Cara, é por isso que assim, não só a Hot Wheels, como você pode ver várias novas marcas pipocando em cima dos colecionadores. Porque aquela criança que curtia bastante carrinhos há 20 anos atrás, agora é um adulto e se liga bastante em miniaturas, né, em carros e tudo mais. Então, justamente essas marcas, inclusive a Mattel, está investindo bastante no colecionador, e aí a gente agradece, porque justamente é dessa linguagem que a gente está falando. Mas num tempo grande, a gente vai ver que, pelo menos as crianças, e depois essas crianças que vão se tornar adultas, vão perder muito o encanto por isso, porque as crianças, inclusive, não estão mais tão ligadas em carros, né? Muitas crianças que hoje estão com 18 anos, vão fazer 18 anos, nem querem ter carro, nem querem tirar carta. Isso é um fenômeno mundial. Então eu não sei como que vai acontecer, pode ser que daqui a uns 20 anos a coisa comece a ficar bem mais complicada para esses fabricantes. O Pizzaria Vila Nova, ele está perguntando se o colecionismo hoje em dia é melhor ou pior do que antes da internet. Pelo menos eu imagino que deveriam ser mais legais, mais legal você ir na loja e encontrar carrinhos que você não faz ideia que existe, diferente de hoje que a gente já sabe de tudo por causa da internet. Tem pontos positivos e pontos negativos, né? Assim, antes da internet, realmente você tinha, não só, você tinha essa experiência de ir na loja e encontrar coisas, né, os lançamentos e até carros mais
assim, diferentes, que você não sabia muito bem o que era, e você tinha uma cena, um cenário muito legal naquela época, porque tinha essa coisa da surpresa. Mas, por outro lado, você tinha poucos fabricantes e a distribuição era muito pouca. A internet não só trouxe muita informação, que acabou, claro, né, tirando um pouco dessa magia, mas também viabilizou de ter um comércio muito grande de miniaturas. Então, hoje eu consigo comprar miniaturas que eu quero de um cara na China, num cara na Itália, num cara do México, e a gente tem uma troca de informações muito grande, e isso acaba fomentando que outras marcas apareçam, que a Hot Wheels crie mais miniaturas, até porque muitas dessas miniaturas são vendidas direto pela internet, como a gente tem visto no RLC, ou mesmo miniaturas sendo vendidas pelo eBay, né, que é um grande vendedor de miniaturas, ou até pela Amazon. Então, ganha-se de algumas coisas, perde-se em outras, mas eu acho que hoje está melhor, porque a gente tem uma gama muito maior de miniaturas e muito mais informação, e também se eu não tivesse isso, eu estaria desempregado. O Paulo, ele está sempre por aqui também, obrigado, Paulo. O site do RLC vende Super T-Hunt, vende também caixa com os carros todos os anos? Sim, a Mattel, né, tem o site Mattel Creations, e todo ano, né, inclusive essa semana, eles vão vender uma caixa com todos os 15 Super T-Hunts de 2022, e na semana que vem eles vão lançar uma caixa com todos os carros de 2022 numa caixa enorme. Dá uma olhadinha lá nos próximos vídeos que você vai ver eu falando mais sobre isso. E não, mas eles não vendem avulso, tá? Você não consegue entrar lá e comprar um Super T-Hunt. Você tem que esperar o ano inteiro para poder comprar essas caixas, que elas são bem limitadas. O Leandro Ribeiro, ele tá perguntando se essas marcas que produzem carros, Ferrari, por exemplo, sem licença, são sancionadas judicialmente. Não acredito que tenha muita coisa, porque assim, esses carros geralmente são fabricados na China, e a China, você sabe, é um lugar muito complicado, inclusive para falsificações. Então, para você chegar na pessoa que está fabricando isso, que muitas vezes são fábricas minúsculas, você não consegue, e ainda o governo de lá ainda não dá essa proteção toda para as marcas que são de fora. Elas preferem proteger os trabalhadores locais, né? Então é muito difícil você fazer isso, e aí você acaba convivendo com isso. Mas assim, as grandes marcas não estão muito preocupadas com isso. Acaba divulgando a marca deles, né? Uma Louis Vuitton, por exemplo, desistiu já de ficar acionando essas empresas que fazem falsificações. Eles recolhem muitas falsificações, mas não é algo que assim, vai mudar a vida deles também, não traz um grande prejuízo. O Fernando, ele está perguntando aqui qual a razão da Mattel fazer rodas de motos tão feias, achatadas, parecendo mais aros sem pneus. Tem uma limitação técnica, né, cara, para você fazer essas rodas tão pequenas, de uma forma que elas sejam seguras, baratas, que elas não soltem. Então tem uma série aí de problemas aí de produção e de segurança das crianças que impedem de fazer algo mais legal. O Paulo Vicente, ele falou que tem uma Ferrari F50 da Hot Wheels. O que eu entendi é que ela tá toda surrada, e se eu acho que tem que pintar e trocar as rodas. Cara, é uma grande opção fazer isso, né? Dá na mão de um customizador, ou você mesmo faz isso, porque aí uma miniatura que está toda feia lá pode ficar muito legal na sua coleção, e vai dar um novo brilho para aquela miniatura, que hoje você olha para ela e você fica meio triste quando vê. Então faz isso sim, cara, acho que vai ficar bem legal. O Sr. Regis, ele estava perguntando se na minha coleção tem algum Hot Wheels Myers Monks Dunny Buggy, que é o bugzinho, né, que tem da Hot Wheels. Não tenho. O mais próximo que eu tenho disso é a miniatura do Buggy do Homem-Aranha, da série Replica Entertainment, mas eu não tenho não, mas eu deveria ter, né? É um carrinho muito legal, gosto dele, bem lembrado. E o Francisco Seretti, ele está perguntando aqui se... bom, ele está falando que a BR Classics lançou a série Brazilian Buses com muito sucesso. Será que vem mais novidades nessa série? Ele queria aí o Flash Azul, enfim, tem mais algumas coisas aqui que ele fala. E a resposta é sim, eles vão investir muito nessa linha, porque eles estão muito contentes com essa linha de ônibus. Foi uma surpresa para eles, muito grande, eles não sabiam que existiam tantas pessoas apaixonadas por miniaturas de ônibus, por réplicas de ônibus. Eles fizeram um ótimo trabalho, eu adorei os ônibus deles, e eles vão lançar muitas coisas legais. E vai aí uma dica para você, fica ligado aqui no canal do T-Hunted, porque nos próximos dias, semanas, não sei, eu vou trazer muita novidade da BR Classics,
que eles já estão preparando aí para mim, para poder mostrar aqui em vídeos. Então não sai daí, porque tem muita coisa legal. E a linha de ônibus deles, eles estão investindo muito legal, com novos moldes, com novas decorações. Você vai ver, cara, vai ficar muito legal. Bom, é isso que eu tinha para responder de perguntas, muita coisa por aqui, o vídeo ficou enorme de novo, me desculpa, e a gente volta no próximo sábado respondendo as perguntas que vocês vão fazer hoje por aqui. Então, muito obrigado pela confiança e eu te vejo em breve. Valeu!